Meu nome é Rafael, eu faço parte da liderança da igreja e é um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós estamos em uma série, você sabe que sempre falamos através de séries, e nós estamos numa série da Quaresma, do período da Quaresma. O que é esse período da Quaresma? É o período no qual todos os cristãos de todo o mundo separam para dedicar a preparação do coração para o evento mais importante da cristandade, o evento central do cristianismo, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse momento de dedicação a esse momento especial da Quaresma, nós estamos numa série que se chama Os Cânticos do Servo. Nós estamos olhando para o livro de Isaías, do profeta Isaías. E no final desse livro existem os trechos chamados Os Cânticos do Servo. Ali a gente vai encontrar as características e a identidade de quem é esse servo do Senhor esperado. E esse é o caminho que a gente tem tido ao longo dessa nossa série. O primeiro domingo foi pregado pelo pastor Jefferson e aí a gente olhou para a identidade do servo. Quem que é este servo? No segundo domingo o pastor Jefferson prosseguiu na série falando sobre qual era a missão do servo. E hoje, nessa noite, a gente continua com o tema A Fidelidade do Servo. Para isso, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Isaías, capítulo 50. Você já sabe, você abre devagarzinho, que eu bebo minha água aqui. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9 desse capítulo 50. Então vamos lá. O versículo 4 diz assim: O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, e não serei constrangido. Por isso eu me pus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. E esta é a palavra de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, soberano Senhor, cuida dessa noite, cuida desse momento de reflexão. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que a gente veja a Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade mais uma vez para transformar, para mudar, para converter o nosso coração pecaminoso, para transformar a nossa língua impura, para transformar os nossos olhos impuros, para transformar o nosso coração em um coração submisso, obediente, tal qual o servo é. Cuida, Senhor, dos meus irmãos, cuida de mim também, que nessa noite eu possa ser fiel à Tua palavra e pregar o que o Senhor quer que eu pregue. Cuida de nós, assim oramos, confiantes no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Para ilustrar um pouco o tema da fidelidade, eu gostaria de lembrar vocês um filme que foi lançado em 2016. É um filme bem emocionante. E o nome do filme é Até o Último Homem. E ele relata a história de um militar norte-americano que se propôs a não tocar em uma arma, não tocar em armas. E isso aconteceu por conta de uma briga que ele teve na infância, é uma história verídica. Recomendo você assistir. Ele se envolveu numa briga quando ele era criança com o irmão, e num certo momento ele pega um tijolo nessa briga, mas uma briga que tava... aquela briga de irmão, sabe? Só que ele pega o tijolo e acerta a cabeça do irmão. Nesse momento o irmão desmaia e ele fica desesperado, e enquanto os pais acodem o irmão, ele toma uma decisão, diante de Deus e diante de si mesmo. E ele diz: eu nunca mais pegarei numa arma. O tempo vai passando, ele cresce, e o irmão dele se alista, e ele tem a vontade de se alistar também. E ele entra para o exército, com essa condição, a condição de não pegar em armas.
o resultado disso é muito esquisito, né? Às vezes a gente olhar para uma pessoa que quer entrar no exército sem pegar num fuzil. Ele não quer pegar. Mas ele vai e apesar dessa decisão parecer contraditória, ele se alista e começa a participar. Só que por conta dessa decisão, ele sofre muito. Ele é zombado. As pessoas exploram ele, abusam dele, humilham dele, fazem de tudo com ele. O próprio general, as autoridades chegam para o pelotão lá e dizem: sabe esse aqui? O nome dele é Desmond Doss. O Desmond, ele não vai te proteger na hora da guerra, porque tem um período de treinamento preparativo para a guerra. E nesse momento, o general fala: tratem ele com muito carinho, já que ele não vai proteger vocês na guerra. Então, de noite, de madrugada, eles chutam, eles viram a cama dele, eles batem, eles surram ele. Tudo acontece para que ele desista. Tem um certo momento do filme que o general chega bem perto do Desmond e fala: por que você não desiste? Por que você não volta para sua casa? Vai fazer suas rezas, como ele diz. Vai lá fazer, aqui não é o teu lugar. Só que ele tinha um senso e um sonho de ser um médico de batalha. Ele queria estar lá para ajudar aquelas pessoas. No final de contas, no final do filme, existe uma batalha. E o exército ali começa a perder muito, ele é massacrado. Só que esse mesmo médico é o mesmo que começa a voltar para essa batalha e carregar os homens no colo ou no ombro, trazendo um de cada vez. Ao todo, 75 homens são salvos. E o nome do filme tem esse título, Até o Último Homem, porque ele não desiste. Enquanto ele sabe que tem um vivo ali, por mais que ele não tenha pernas, por mais que ele não tenha braços, ele vai, coloca no ombro e vai buscar esse homem. O mais chocante dessa história é que ele vai buscar os homens que cuspiram nele. Ele vai buscar os homens que caçoaram dele. Ele vai buscar aqueles que não confiaram nele. Aqueles que muitas vezes deduraram para o general, não quis pegar no fuzil. Aqueles que cuspiram nele. É uma história de fidelidade a um propósito muito grande. E a ideia desse sermão é muito simples. É a gente olhar para um outro homem que foi fiel e para o verdadeiro fiel, que é o servo do Senhor, e entender que a fidelidade do servo do Senhor deve moldar a nossa vida de fidelidade a Deus. Você não é fiel a Deus da forma que você quer. Deve ser moldado através da fidelidade do servo. Então eu quero chamar a atenção de vocês para 4 lições bem práticas desse texto, e eu quero que você acompanhe comigo. E aqui, quando a gente vai olhar para esse trecho que nós lemos do versículo 4 ao versículo 9, você vai entender que não tem ninguém ouvindo aquilo. Né? Ele não se dirige a ninguém, é o que a gente chama de solilóquio. Quando a pessoa fala de si mesma, ela está falando para si de si mesmo. Então o servo está dizendo características dele, coisas que ele está dizendo sobre si, mas para ninguém, ele está falando para si mesmo. Veja comigo, o versículo 4 diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Essa é a primeira verdade que eu quero colocar aqui para vocês, meus irmãos. O servo do Senhor é fiel à palavra de Deus. Veja comigo, ele fala assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída. Olha que interessante, diz que o Senhor deu a língua para ele. Ele não está sendo fiel a ele mesmo nesse sentido. Ele está falando: o Senhor que me deu uma língua. E é uma língua instruída, eloquente. Tem outra versão que diz uma língua erudita. É uma língua instruída. Mas você já viu gente que tem uma língua instruída para ofender? A pessoa fala bonito para te destruir. Ela te xinga de uma forma eloquente. Ela fala, às vezes, críticas eloquentes. Mas aqui, no versículo 4, já fica claro que o objetivo dessa língua instruída do servo é o consolo. Veja aqui, ele me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto, que consola o oprimido. Essa palavra, o servo do Senhor, sendo fiel à palavra de Deus, ele consola o oprimido, ele consola o aflito. Talvez essa noite, seu coração seja esse coração que precisa de consolo, que precisa ser consolado pela palavra do próprio Deus. E essa é a função profética do servo do Senhor. Enquanto ele é fiel à palavra do Senhor, ele prega, e quando ele fala, aquilo consola as vidas, consola o exausto, consola, sustém o exausto. É isso que acontece. Além disso,
A gente vê aqui também um paralelo com um momento muito importante. Se você pegar o começo do livro de Isaías, no capítulo 6 em especial, tem um momento em que Isaías olha e tem uma visão do trono do Senhor. É um capítulo muito forte. É um capítulo de tirar o fôlego, de verdade, porque ele dá descrições bem específicas do que é o trono do Senhor. E quando ele vê aquela grandeza e a santidade do Senhor, ele tem uma exclamação muito forte e profunda. No capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que a gente está vendo é um contraste muito grande, até do próprio profeta. O profeta reconhece que ele tem lábios impuros, que o povo de onde ele vem tem lábios impuros. E aqui a gente vê que o servo do Senhor é um servo que tem uma língua instruída, uma palavra instruída pelo próprio Deus. Um dos desafios mais importantes que um cristão tem hoje é reconhecer se o púlpito que ele está ouvindo é fiel à palavra do Senhor. A gente tem um monte de púlpitos, um monte de gente falando, um monte de pregações disponíveis, às vezes na internet. Você coloca pregação, Isaías 50, você vai ver um monte de opções. Eu fiz isso. E o desafio, o trabalho que nós, como crentes fiéis ao Senhor, temos que ter é discernir se aquilo que está sendo dito é fiel à palavra. E eu espero que você esteja fazendo isso agora com a sua Bíblia aberta. Enquanto eu falo, enquanto eu prego, que você esteja conferindo ali se o que eu estou falando está exatamente na palavra de Deus. Porque existem, infelizmente, lugares e pessoas que pregam algo que não é fiel à palavra de Deus. Mas o servo tem uma língua erudita instruída pelo próprio Deus, e essa língua erudita consola o cansado. Esse sermão, o primeiro clamor a você e a mim é: escute a voz do servo. Escute a língua do servo. Veja o que ele fala. Veja o que ele fala. Mas o texto continua e a gente vai ver aqui um outro ponto importantíssimo, porque no versículo 5 ele diz assim: o soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e veja, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Aqui nós vemos a obediência do servo. Então o segundo ponto é muito claro também: o servo é fiel em suas atitudes. Não apenas à palavra de Deus, mas em suas atitudes ele é fiel. Ele diz de si mesmo no meio desse solilóquio: eu não tenho sido rebelde, eu não tenho me afastado. E aqui é interessante porque você vê, tem um momento que ele diz assim: ele abriu os meus ouvidos. E o que ele está dizendo é que eu ouvi o Senhor, eu ouvi o soberano Senhor. No Antigo Oriente, ali no Antigo Testamento, quando você vê essa palavra, eu ouvi, ela tem um significado também de eu obedeci, sabe? Ouça o pai e a mãe. Obedeça o seu pai e sua mãe. Eu te ouvi, eu te obedeço nesse sentido. Então o que o servo está dizendo não é apenas eu ouvi, eu reconheci, ele está dizendo que ele obedeceu. A prática do servo do Senhor, a vida do servo do Senhor, ecoa uma vida de obediência ao próprio Deus. Mas aqui novamente, se lembra que eu falei de um paralelo que existe com a língua, mas existe um outro paralelo que acontece aqui mesmo, nesse mesmo capítulo. Veja o versículo 2. Versículo 2, se você pegar o versículo 1 do capítulo 50, ele fala assim: assim diz o Senhor. E aqui temos uma fala do próprio Deus. E aí no versículo 2 ele diz, a continuação do que Deus está falando, ele diz assim: quando vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém me respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta a força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. O que ele está falando aqui é: quando eu vim falar, por que ninguém escutou? Por que ninguém ouviu? Nós temos um paralelo de Deus, o Senhor, dizendo: eu vim falar e ninguém escutou, ninguém me ouviu. E ele faz uma pergunta retórica: será que eu não era poderoso o suficiente para vocês não ouvirem? E nós vemos depois o servo do Senhor no versículo 5 dizendo: o Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Talvez você que já conhece o Antigo Testamento um pouco mais, olhe para o povo de Israel e torça o nariz, né? Fala: nossa, povinho difícil.
E povo complicado, toda vez é infiel ao Senhor. Deus faz uma aliança e o povo o peca. Adão e Eva são confiados e caem em pecado. Noé, depois a descendência de Noé também cai. Depois você vê uma sequência, logo depois da Torre de Babel, Abraão, e uma sequência de promessas, alianças e rompimentos de promessas por parte do povo de Israel. E aí você olha e fala assim, poxa, povo difícil. Eu que não queria fazer parte desse povo. Ô povo rebelde, difícil, complicado, que não escuta, né? Nas palavras do Velho Testamento, dura serviço, que não se prostra, que não aceita, o pescoço duro, que ergue um bezerro de ouro no meio do deserto, depois de Deus ter liberto do povo do Egito. E aí você diz assim, esse povo é complicado mesmo. Ah, meu irmão, o complicado é que nosso coração também é assim. Nosso coração também não escuta a voz de Deus. Quando que isso acontece? Aconteceu primeiro no primeiro pecado, no pecado original, na queda. Em Gênesis capítulo 3, você lembra que Adão e Eva têm uma escolha, a escolha da rebeldia contra o próprio Deus. Dão ouvidos à serpente, não a Deus. Dão ouvidos ao que a serpente diz, não ao que o Senhor diz. Eles obedecem, eles escutam, eles ouvem a serpente, não ao próprio Deus. E o que acontece é que depois Deus vem no final do dia, como ele vinha todos os dias, para se aproximar de Adão, e ele fala, onde está você, Adão? Está vendo aqui, ó, o versículo 2 do capítulo 50, quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Olha o eco aqui, por que eu não encontrei Adão? Ah, eu me escondi, por quê? Porque eu estava nu, quem te disse que estava nu? Mas isso não acontece apenas com Adão, infelizmente, meus irmãos. Nós herdamos isso e somos todos pecadores, carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Quando que isso acontece, meu irmão? Aconteceu essa semana ainda, com certeza. Acontece quando nós não somos fiéis à nossa esposa. Quando nós damos ouvidos e falamos com pessoas que ferem o nosso próprio casamento. Quando nós puxamos o tapete daquele conhecido do trabalho só para ter uma moral com o chefe. Às vezes você nem tem certeza se você vai conseguir a promoção, mas você puxa o tapete. Você dedura aquela pessoa. E você nem sabe se estava correto mesmo o que ela falou. Nesse momento, quando você faz isso, Deus está falando e você não está ouvindo. Deus vem e você dá as costas. Deus fala e você não ouve. Quando em algum momento alguém chega para você com uma fofoca quentíssima da própria igreja e você fala, sim, irmão, me conta para a gente orar. Em vez de falar aqui, fofoca não. A fofoca acaba aqui, meu irmão. E eu vou te exortar agora para você parar de fofocar. Vamos orar por você, não pela outra pessoa. Aleluia. Esse é o momento quando a gente não escuta a voz de Deus. Esse é o momento quando a gente dá as costas a Deus. Na maledicência contra o nosso irmão, às vezes na gritaria que foi sua casa nessa semana, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você tratou o seu próprio marido essa semana. Como você tem agido de uma forma indiferente e não se dedica em doação, como a quem prestará contas, que não se dedica à própria palavra de Deus. Todas as vezes, meus irmãos, você está fazendo exatamente como o povo de Israel fez. Então, quando a gente pensar em, povo difícil, você olha para o seu próprio coração e fala, oh meu Deus, me ajuda nesse coração difícil que eu tenho também. Mas, voltando ao nosso ponto específico, o servo diz que não apenas escuta o Senhor, mas ele é fiel em suas atitudes. Ele diz novamente no versículo 5, isso é uma coisa central da noite de hoje, eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. O que ele está dizendo é que ele não apenas é fiel à palavra de Deus, mas ele em sua vida, em seu testemunho é fiel. E às vezes a gente vê esse tipo de coisa, né? Talvez você conheça gente que tenha uma teologia muito maravilhosa. Conhece teologia sistemática do Gruden, do Franklin Ferreira, do Bavinck, um monte de teologia sistemática, você vai ver a vida da pessoa completamente quebrada, completamente distante de Deus. É a pessoa que conhece uma teologia e não a vive. Lembra dos fariseus? Jesus os acusa justamente disso. Jesus não fala que eles não estão corretos na interpretação da lei. Muitas vezes ele está mais próximo na interpretação de um fariseu. Só que ele fala que eles são hipócritas. Eles conhecem a palavra, mas não agem de acordo com aquilo. É exatamente isso que acontece. E o servo está dizendo, eu não sou como o fariseu hipócrita. Eu vivo aquilo pelo qual eu creio. É um pouco assustador ver gente que conhece muito a palavra de Deus e não vive.
Eu já contei isso de manhã, mas eu passei por experiências assim, de ver grandes heróis teológicos da minha vida, e quando eu vejo de perto, eu falo, nossa, como que pode aquela pessoa agir desse jeito? É um pouco assustador. Às vezes sabe o credo de cor, não falta um domingo, mas a vida que não testemunha, não é assim. O servo do Senhor é fiel em sua vida. Meu irmão, outro clamor desse sermão, seja fiel em sua vida aquilo que você crê. O nosso trabalho aqui, inclusive, é justamente esse, é transformar Isaías 50 em algo prático para sua quarta-feira, para a forma como você vive. Não tem que ser algo, ok, fui no domingo, entendi o que o Rafael pregou, glória a Deus por isso e vou seguir minha vida e do jeito que eu estou vivendo. Não, a ideia é você olhar para a fidelidade do servo e transformar a sua vida, de permitir que o Espírito Santo mude quem você é. Talvez, e eu oro para que isso aconteça, você esteja lembrando de momentos e situações em que você precisa mudar para ser fiel em suas atitudes, na forma como você trata as pessoas ao seu redor, como você trata a igreja, como você trata as pessoas, como nós cantamos hoje aqui. Veja como que a palavra de Deus lida com o antagonismo do que o servo está dizendo. O servo disse que não tem sido rebelde, não se afastou. A Bíblia, no primeiro livro de Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, narra uma história onde um rei, o rei Saul, desobedece ao Senhor. Deus manda que ele ataque um povo e elimine esse povo. E Saul prefere, na verdade, preservar algumas pessoas. Preserva o rei e preserva os principais, os bichos da primazia. Então ele preserva o boi especial, alguns do gado que são específicos, e ele preserva e depois, no final das contas, ainda oferece de sacrifício a Deus. Olha que bonito. Desobedecia a Deus, mas oferecia de sacrifício. Então você lembra dessa frase de Samuel, que ele prefere obediência a sacrifícios. Mas no versículo 23 desse capítulo 15, o profeta Samuel fala e exorta Saul dizendo: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha a importância, a seriedade com a qual a palavra de Deus lida com a rebeldia, lida com essa repulsa a obedecer ao Senhor. A gente se assusta muito mais com a palavra de feitiçaria, né? Se alguém te chamar no final do culto para confessar que praticou feitiçaria, você vai falar: misericórdia, meu Deus, irmão. Nossa, vamos se ajoelhar. E se alguém chegar para você e fala: fui rebelde? Às vezes a gente fala: também. Olha como a Bíblia lida com o pecado da rebeldia. Talvez seu coração hoje seja um coração rebelde. Dá tempo de se arrepender, meu irmão. Dá tempo de confessar. Daqui a pouco participaremos da mesa do Senhor e vai ter um período, vai ter um momento especial para você confessar, arrepender-se dos seus pecados. Talvez seja o momento de você confessar e pedir perdão pela sua rebeldia, pela forma como você lida com o próprio Senhor, como você lida com a palavra de Deus e como você sabe coisas que você precisa mudar na sua vida e rebeldemente não corrige. Coisas que o Espírito Santo incomoda o teu coração, incomoda a forma como você vive. E você, semana após semana, insiste no pecado. Ainda dá tempo, meu irmão. Arrependa-se. Mude essa vida de pecado. Mude essa vida de rebeldia. Aprenda com o servo do Senhor, que é fiel à palavra, mas é fiel em suas atitudes. Não é apenas a ortodoxia, mas é a ortopraxia. É alguém que conhece a palavra de Deus, entende, sabe o que é heresia, o que não é. Conhece a palavra de Deus, mas também vive a palavra de Deus. Esse é o servo do Senhor. Mas o texto prossegue e nós vamos ler agora o versículo 6. E aqui está meu próximo ponto. O versículo 6 diz assim: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. E a verdade é a seguinte, meus irmãos: o servo permanece fiel mesmo em meio a humilhações e abusos. O servo permanece fiel mesmo em meio a humilhação e abusos. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa primeira palavra do versículo. Veja o que ele diz: eu ofereci. Ofereci minhas costas. Ele não está dizendo resisti.
Resistir no sentido de, foram me bater e eu, tá bom, ok, vou ter que aguentar. Não, ele está mostrando uma voluntariedade, uma expressão de voluntariedade no sofrer. Ele está falando, eu ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, eu ofereci o meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, e eu não escondi a face da zombaria e da cuspida. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. É um versículo que talvez passasse despercebido. Não, eu lembro que o servo sofre. Só que aqui tem uma verdade que ele oferece. Ele oferece as costas para serem açoitadas. Ele oferece o rosto para ser a barba arrancada. Ele não esconde a zombaria e a cuspida. Essa humilhação e esse abuso não acontece apesar da obediência. Não acontece porque ele obedeceu ao Senhor e por isso sofreu as humilhações. Não. As humilhações e abusos faziam parte da obediência. Faziam parte do que é ser o servo do Senhor nesse sentido. O servo do Senhor também chamado de servo sofredor, isso a gente vai ver nos sermões de uma forma mais profunda daqui para frente, mas o sofrimento fazia parte da obediência. E isso é chocante para um mundo onde a regra predominante é preservar a si mesmo. É não sofrer. Fazer de tudo para não sofrer. Fazer de tudo para preservar meu cargo no trabalho. Fazer de tudo para ninguém falar mal de mim. Fazer de tudo para ninguém fofocar. Fazer de tudo para não sofrer. Eu me esforço, eu me dedico para que ninguém me humilhe. Eu me esforço e me dedico para ninguém pisar em mim, vamos dizer assim. Eu me esforço e me humilho e me esforço para não ser humilhado, para não sofrer nenhum tipo de dificuldade. Essa é a regra. E aqui o servo está dizendo o seguinte, não, no meu caso não, eu ofereço minhas costas para isso. Eu ofereço meu rosto para ser cuspido. Eu não escondi minha face da zombaria. Talvez você tenha escutado falar da teologia da prosperidade. Você sabe que a gente fala mal da teologia da prosperidade, sim. Essa teologia que fala que você, por ser cristão, não vai sofrer. Por ser cristão, vai estar com o bolso cheio de dinheiro. Por ser cristão, não vai passar por dificuldades. Só que a verdade é que muitas vezes a gente fala mal da teologia da prosperidade, mas o nosso coração crê exatamente naquilo. Não talvez no dinheiro, que Deus vai te dar dinheiro, mas que Deus vai preservar que você não vai sofrer. Deus vai preservar você passar por qualquer problema, qualquer dificuldade. Talvez você saiba de cabeça, de cor aqui, pregadores da teologia da prosperidade, rapidinho, né? Eu mesmo tenho minha lista de pregadores da prosperidade que eu falei, isso aqui não vou escutar de jeito nenhum. Tem alguns que você fala, não vou ouvir. Mas e o nosso coração? Será que o nosso coração não tem se aproximado da cristandade, do próprio Deus com esse sentido? Com o sentido de, eu não posso sofrer, eu não posso passar por isso. E aqui fica a questão, porque muitas vezes alguém se aproxima de nós e diz, eu estou estranhando porque eu estou sofrendo, eu estou estranhando porque eu estou passando dificuldade, eu estou estranhando porque estão me humilhando, eu estou estranhando isso. A pergunta é, quem é o teu Senhor? O teu Senhor é como Nabucodonosor, esse rei da Babilônia, que ninguém podia falar mal, que é poderosíssimo, que fica sentado num lugar inacessível. Ou o teu Senhor é aquele que ofereceu as costas para a humilhação, aquele que deu o rosto para sofrer. Se o teu Senhor é Jesus Cristo, como a gente sabe que é o servo do Senhor, você não vai estranhar sofrer. Você não vai estranhar passar por essas humilhações e dificuldades. Mas a verdade é que ele permanece fiel mesmo em meio a essas humilhações, mesmo em meio a essas dificuldades. Ele permanece fiel. E diferente de Adão, que se afastou, diferente de Israel, que se afastou, ele diz, eu não me afastei, eu não escondi, eu não fui para longe dessas coisas. Pelo contrário, eu me ofereci. A vida do cristão tem que ser uma vida de oferecer-se, de dar-se, de doar-se. E talvez não, com certeza, de sofrer pelo irmão, sofrer pelo outro, dar as costas para os açoites por causa do próximo, por causa do outro. Porque você copia, você imita, você olha para aquele que fez isso por você. Você ecoa a obra de Jesus Cristo na sua vida. Esse é o crente, não é aquele que fala mal do outro, aquele que é falado mal por causa do outro. Aquele que por doar-se sofre,
Aquele que por doar-se tem todas essas dificuldades. Humilhações e prejuízos não devem fazer a gente não ser fiel. A gente, olhando para o servo, deve permanecer fiel. Apesar de tudo isso. Apesar de todas essas coisas. Mas o versículo prossegue, e nós vamos ler juntos os versículos 7 a 9. E nós veremos que o servo do Senhor é defendido pelo próprio Deus. Veja comigo, o versículo 7 diz assim: porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem que é o meu acusador? Que ele me enfrente. Ele é o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Existe um teólogo, um estudioso do Antigo Testamento, Westermann, que diz que no Oriente Próximo existia um conceito de que aquele que aceita a humilhação, depois de ser acusado, provavelmente está reconhecendo algum tipo de culpa, algum nível de culpa. Ele está reconhecendo que ele errou em alguma coisa. Só que aqui no hebraico a gente tem uma conjunção vav. Essa conjunção está falando provavelmente não, com certeza, ou algo oposto. Ele está falando um mais, contudo, entretanto. O que ele está dizendo é: sim, eu ofereci minhas costas. Sim, eu ofereci o meu rosto para ser humilhado. Sim, eu aceitei os cuspes. Sim, tudo isso. Porém, no entanto, é o Senhor que vai falar que eu sou justo. É o Senhor, o soberano, que vai permitir que eu não seja constrangido. O servo do Senhor confia em Deus. Deus está perto do servo do Senhor, apesar dele sofrer os abusos e humilhações. Então o que ele está dizendo é: sim, eu ofereci, mas eu não ofereci por ser culpado. Eu sou inculpado, eu sou inocente disso. E quem vai dizer que eu sou inocente disso é o próprio Deus. É isso que ele está dizendo. E aqui, meus irmãos, os versículos finais mostram uma cena de um tribunal. Eu falei isso de manhã, o tribunal não faz parte da minha vida, eu não tenho muita intimidade disso. Também não gosto muito desse ambiente. Mas é um ambiente, a cena que ele está montando é a cena de um tribunal onde o acusado é o próprio servo do Senhor. O servo do Senhor está sendo julgado ali nesse momento. E o que ele está dizendo é que o advogado de defesa é o próprio Deus. E isso faz com que ele tenha tanta segurança, tanta certeza. Olha só, versículo 7 diz: o Senhor, o soberano, me ajuda, eu não serei constrangido, e por isso, olha a confiança dele, me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Sei que Deus não vai me deixar na mão. Sei que o Senhor, o próprio Deus, o soberano, defende. Aquele que defende o meu nome está perto, diz o versículo 8. A confiança do servo é tão grande no próprio Deus, ele é fiel ao Senhor, e o Senhor que o defende em meio às acusações. É o próprio Deus que o defende. Isso chama a nossa atenção, porque isso também nós veremos daqui a pouco que fala sobre a nossa vida, fala sobre o nosso próprio coração, sobre a forma como nós mesmos vivemos. Isso vai dizer sobre nós. E se somos fiéis, se mantemos e vivemos em Cristo Jesus, este que é o servo do Senhor, Deus está perto de nós. Deus é também o nosso advogado de defesa nesse sentido. Jesus Cristo foi fiel em tudo. E ele tem tal segurança, o servo tem tal segurança na advocacia, na forma de defesa do próprio Deus, que ele, sendo julgado, levanta a sua voz e encara, desafia os seus acusadores. E isso está no versículo 8 e versículo 9, eu quero ler com vocês. Aquele que defende o meu nome está perto. E ele desafia: quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano que me ajuda. Quem irá me condenar? Essa é a segurança. No meio do tribunal, o servo levanta e encara os seus acusadores. Quem que vai me condenar? Se é o próprio Deus, o advogado de defesa.
Se é o próprio Deus aquele que vai me defender. Se é o próprio Deus aquele que vai proteger o meu nome. Aquele que defende o meu nome está perto. E aqui a gente não tem resposta, sabe por quê? Porque ninguém acusa depois de saber quem é o advogado de defesa. É o próprio Deus que o protege. É o próprio Deus que o defende. Nesse sentido, ele pode encarar os seus acusadores. Ele pode falar, esbravejar. Quem que vai levantar contra mim? Quem que vai se levantar contra mim? Quem que me condenará? É o próprio Deus. É o próprio Senhor que declarará a inocência do servo. Porque o servo foi cuspido. O servo foi humilhado. O servo foi açoitado. Aqui. O servo teve a barba arrancada. O servo foi cuspido. Uma das coisas mais fortes, na minha opinião, é essa parte de cuspe em si. Sou dentista, eu trabalho com saliva, é diferente. O cuspe é completamente diferente. Gostaram dessa? O cuspe é uma ofensa. É algo que não dói, mas fere. Talvez fere mais do que um tapa. O cuspe é uma humilhação pública. É algo que é humilhante moralmente. É uma diminuição da honra da pessoa que está sendo cuspida naquele momento. E o servo do Senhor, ele é cuspido, só que isso não acontece porque ele é culpado, e isso fica claro. Porque o próprio Deus é quem o defende. O próprio Deus é quem diz que ele é inocente. O próprio Deus é o advogado que levanta e eu estou perto dele, estou do lado dele. Eu estou com ele. Jesus Cristo, servo do Senhor, inocente em tudo, humilhado, sofrido e surrado. Não foi em vão que isso aconteceu. Não foi ao léu. Foi por conta de pecados, sim. Foi por conta de faltas, sim. Foi por conta de erros, sim. Mas não dele, meu e seu. Ele foi surrado por conta do pecado de Israel. Ele foi surrado por conta do seu pecado. Ele foi cuspido por conta do meu pecado. Ele foi açoitado por conta de todas as vezes que a gente abandona o Senhor. Ele foi açoitado porque Deus fala e a gente não ouve. Quando Deus veio, não tinha ninguém para escutar. É isso que ele diz no versículo 2. Ele foi surrado e foi fiel, suportou tudo fielmente. Vocês lembram do Desmond Doss, aquele médico da batalha que carregou as pessoas? A fidelidade dele trouxe uma libertação para aqueles soldados. Aqueles soldados que estavam abandonados no campo de batalha, eles foram carregados. Alguém voltou, pegou cada um deles. E tem esse nome, o título, Até o Último Homem, porque enquanto ele sabia que tinha um vivo, ele voltava. E tinha que subir quase que uma montanha para buscar cada um deles, colocar no ombro e voltar. Ele fazia isso. Mas ele não salvou da morte eterna, salvou momentaneamente. Aquela história maravilhosa, é linda mesmo, e é verídica, mas não salva eternamente. Aqueles homens morreram depois. O médico mesmo morreu depois. Jesus Cristo assume os nossos pecados para nos livrar da morte eterna, eternamente. Ele não faz isso carregando o nosso corpo. Ele não faz isso momentaneamente, ele faz isso morrendo no seu e no meu lugar. Ele faz isso entregando a própria vida. Ele faz isso partindo o próprio corpo. Foi o próprio Jesus Cristo que foi acusado no meu e no seu lugar. Se não fosse Jesus, nós seríamos condenados. Nós seríamos condenados eternamente. E não porque injustamente seríamos condenados, mas justamente seríamos condenados. Mas por causa de Jesus Cristo, o nosso advogado é o próprio Deus. O nosso advogado é o próprio Deus. Eu quero ler com vocês algo que o apóstolo Paulo ecoa desses versículos de Isaías. Ele está em Romanos capítulo 8, versículo 31. Veja a semelhança que o apóstolo Paulo diz com o que o servo do Senhor diz depois de ser acusado. Versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Olha o versículo 33. Quem fará alguma acusação
contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós falamos a mesma coisa que o servo disse, e nós dizemos: quem nos condenará? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, isso é um motivo de satisfação e alegria, alívio, porque nós somos salvos da acusação. A guerra que fomos livres não foi porque estávamos feridos injustamente, mas a guerra era contra o próprio Deus. E quem nos condenará se foi Jesus Cristo que morreu em nosso lugar? Nós ecoamos as falas do servo, porque ecoamos a vida do próprio Cristo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por isso podemos dizer, meus irmãos, Deus está perto. Aquele que defende o meu nome está perto. Aquele que defende o meu nome está perto. Veja que interessante o final do versículo 9, no capítulo 50 de Isaías. O servo, nesse momento de desafio aos seus acusadores, diz assim: quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Ele fala que vai acontecer com seus acusadores. E ele não fala que eles serão destruídos, que eles serão dizimados. Ele fala que eles se desgastam como uma roupa. O que quer dizer que ao longo do tempo eles tentam acusar o servo, mas eles se desgastam. Eles não resistem. 2000 anos tentando manchar a reputação de Cristo, tentando destruir a igreja. Impérios tentando destruir a igreja, imperadores romanos tentando destruir a igreja. Gente matando cristão. E depois de 2000 anos, eles se desgastaram e o nome de Cristo permanece. O nome de Jesus Cristo permanece. A igreja edificada pelo próprio Deus permanece. Todos os acusadores se desgastaram. Haverão outros acusadores, sim, mas quem os condenará? Foi Jesus Cristo que por nós foi entregue, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Meu irmão, a notícia de hoje é uma notícia sim que mostra o nosso pecado, mas mostra a graça maravilhosa e redentora de Jesus Cristo. A graça maravilhosa desse Deus que vem em nosso resgate. De uma vez por todas, quem nos condenará? Foi Jesus Cristo que foi fiel e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para terminar, meus irmãos, eu gostaria de ler um outro trecho do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13. Ele diz assim, falando ao Timóteo: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. E veja o versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Meu irmão, talvez você andando aqui na Timóteo veja um monte de adesivos, Deus é fiel. O que a gente entende aqui? Deus é fiel dando o carro para aquela pessoa, né? Não, meu irmão. Deus é fiel ao demonstrar o seu amor maravilhoso na obra de Jesus Cristo. Não é por causa do teu carro, por causa do teu emprego, por causa da tua família que Deus é fiel. Sim, Deus é abençoador, sim, Deus é provedor, mas Ele é fiel e a obra maravilhosa de Cristo é o que mais expõe a fidelidade desse Deus, a lealdade desse Deus. E esse versículo 13 é chocante porque a gente está sempre, se morremos com ele viveremos. Se perseveramos, reinaremos. Se negarmos, ele nos negará. E quase que a gente automaticamente pensa, se somos infiéis, ele será infiel. Mas aí o apóstolo Paulo muda. Se somos infiéis, que somos infiéis, ele permanece fiel. É a característica dele. É a virtude dele. Ele é fiel. Meu irmão, o servo do Senhor foi fiel. E o resultado da fidelidade do servo é a minha e a sua salvação. Eu quero orar com você agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela obra maravilhosa da cruz. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o Senhor não nos resgatou momentaneamente,
Mas o Senhor nos resgatou de uma forma completa e eterna e nos trouxe para perto de Ti. Nos trouxe para a família de Deus. Nos trouxe para perto do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não tinha obrigação nenhuma de nos resgatar. Mas o Senhor nos resgata. E o Senhor nos livra da condenação, nos livra da morte, nos livra da separação eterna do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o servo foi fiel em tudo. Foi fiel à palavra, foi fiel em suas atitudes, foi fiel em meio aos abusos. E por ele ter sido fiel em tudo isso, nós temos o Senhor como nosso defensor, como aquele que é o nosso advogado. Quem nos condenará? Obrigado, Senhor, porque não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Afirma isso no nosso coração. Afirma isso no nosso coração tão vacilante, tão inconstante, que passa por dificuldades e se esquece que recebeu o maior favor de todos, que é Jesus Cristo. Que reclama do salário e se esquece que ganhou o próprio Deus na cruz no nosso lugar. A gente reclama das enfermidades, mas se esquece que o Senhor está do nosso lado, está perto. A gente reclama das dificuldades e se esquece que o nosso Senhor sofreu no nosso lugar. Obrigado por ser fiel. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado pela tua fidelidade. Sim, oramos no nome de Jesus. Amém.